Alexandre de Moraes acabou de transitar em julgado o processo do Bolsonaro, decretou a prisão dele para cumprimento de pena, então não é mais preventiva, é para cumprimento de pena, e a Polícia Federal acaba de prender o general Heleno e o general Paulo Sérgio. Grande dia! Informação de última hora. O ministro Alexandre de Moraes acaba de declarar trânsito em julgado para 3 réus do plano golpista, entre eles Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Anderson Torres. Os 3 que não entraram com recursos de embargos infringentes ou de declaração no prazo devido à Suprema Corte. A partir de agora, com a decretação do ministro Alexandre de Moraes, os 3 passam a cumprir a pena que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal no rastro do plano golpista em regime fechado. Depois de perceber que tudo que tentou fazer para livrar seu pai da cadeia deu errado, assim aparece Eduardo Bolsonaro em suas redes, chorando, com o olho marejado, com frasinha de perdedor, porque sabe que deu tudo errado, foi tudo por água abaixo. E se eu te falar que eu acredito nesse choro aqui, que esse choro é de verdade? Porque esse homem aqui, ele tinha uma certeza e uma autoestima tão alta de que ele ia revolucionar a política brasileira, ia estar nos livros de história, ia para os Estados Unidos, armar contra o próprio país, ser o maior político do mundo, fazer com que o presidente eleito democraticamente caísse, o ministro do Supremo caísse. Então ele tinha certeza disso. Então quando ele chora assim, é porque ele percebeu que acabou. E ficou pior, né? Porque o pai dele vai ser preso e se ele pisa no Brasil, ele também vai. O bom é que aí ele vai poder abraçar o pai dele vários dias seguidos. Então esse choro aqui é o de um grande perdeão, de um fracassado, porque ele fracassou em tudo que ele propôs a fazer. Primeiro, a anistia dentro do Congresso. Fracassou. Teve que ir para os Estados Unidos fugido para tentar ali uma conversa com o presidente dos Estados Unidos. Consegue essa conversa, acha que está fazendo um grande mousse, só que na hora do Donald Trump colocar as tarifas, não é nada disso. Não vai afetar o Brasil da forma que eles queriam. Aí depois eles acham que o ápice vai ser a lei de Magnitsky para barrar Alexandre de Moraes. Porém, tiro errado novamente. Alexandre de Moraes não tem visto nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes não tem propriedade nem conta bancária nos Estados Unidos. Então a ficha caiu, mas uma coisa é certa, se Eduardo Bolsonaro tá triste, o Brasil tá feliz. Proibir que houvesse, que a família trouxesse a comida dele. Gente com pena de presidiário, pô. Lá é lugar do cara se ferrar, pô. Vai se explodir, pô. Lá é o lugar dele pagar seus pecados. E o objetivo da cadeia é tirar o canalha da sociedade, não é recuperar, não. Dessa perseguição que ele sofreu, o que eu fiz para estar aqui? Meu governo fez uma transição tranquila. Foi uma passagem tranquila. Gente, olha a cara de pau. Isso é tirar com a cara. Eles acham que todo mundo é idiota, igual os gados que seguem eles. Gente, a gente tá aqui no Brasil, a gente assistiu. A passagem, na real, que o seu papai, antes de passar a faixa presidencial, fugiu para os Estados Unidos. Fugiu como uma atitude já de criminoso, que já tá na raiz dessa família. Fugiu do Brasil, levou a faixa junto. Tiveram que fazer uma nova faixa presidencial, porque o cara não aceitou perder o poder. Agora dá uma olhada nessa outra... Ó a forma que ele trata a repórter, porque a repórter faz uma pergunta óbvia. A mensagem, pelo amor de Deus. Ele que violou a tornozeleira, senador. Vou te falar uma coisa então, só pra você ficar atento. E assim, se você é jornalista de verdade, não é uma militante, você vai entender o que eu vou falar. Eu publiquei o meu vídeo às 16h54 na Rede X. Esse vídeo que convocando para uma vigia, um ato religioso, e que está escrito na decisão. No momento desta decisão, o vídeo já possuía 62 mil visualizações. Um vídeo desse, minha querida, na minha rede social, para atingir esse número de 62 mil visualizações. Bom, gente, aí ele fala um monte de merda e não responde nada e não tem o que responder, né? Na verdade, não tem. Aí teve uma hora lá que ele fala só que, se ele quisesse fugir, ele teria cortado com a tesoura a pulseira e acabou. Gente, a gente tem cara de idiota, eu acho. Eu acho que ele pensa que os brasileiros são idiotas. Ele não tentou cortar porque ele sabia que ele ia apitar. Por isso que ele ficou horas mordendo aquela tornozeleira e queimando lá devagarzinho pra tentar abrir, pra ver como é que ia fazer pra desligar. Gente, a gente não é idiota. Se manca. Você viu uma tentativa de golpe onde ele não estava aqui. Só um pouquinho, pessoal, por favor. Uma tentativa de golpe. Houve a tentativa, vereador? Breaking news. Moraes acaba de mandar prender 3 de uma vez só. Presta atenção, Bolsonaro pode ir a qualquer momento para o complexo da Papuda, porque Moraes acaba de declarar trânsito em julgado os processos. Olha só, Heleno, Paulo Sérgio, Anderson Torres e o de Bolsonaro. E ainda pode sim vir o de Ramagem, que está lá nos Estados Unidos. Presta atenção, o exército já levou Augusto Heleno e também Paulo Sérgio lá, né, para ficar detido lá. Presta atenção na matéria que eu estou trazendo agora, break news em primeira mão. Moraes encerra processo no STF contra Bolsonaro, Torres, Ramagem
E entre esses aí que eu falei, Heleno, que já tá detido, Paulo Sérgio já foi levado, agora só não sabe pra onde vai o Anderson Torres, se ele vai ficar na Polícia Federal ou vai também para a Papuda ou a Papudinha. Meu amigo, foi assim, notícia, né, galera? Ó, o Bolsonaro, né, se Moraes decidir, ele pode ir para a Papuda e sair da Polícia Federal a qualquer momento. Galera, vamos aguardar aqui se tiver mais, porque, né, esse julgamento aí é só o primeiro núcleo, tem o resto aí. E 17 vezes, repito, o sangue de homo pode contaminar uma pessoa em relação ao heterossexual. Isso não é discriminação, são dados. A partir desse momento, se você for pra rua e perguntar agora aqui, que o sangue é vida, é o combustível do nosso corpo aqui. Entre o sangue meu, por exemplo, e de um homossexual, posso falar aqui, Felipe? Tá? Entre o meu sangue e o do Felipe, o seu é melhor, é isso? Não, não estou dizendo. Quem diz isso é o Ministério da Saúde. Mas se perguntar para quem precisa do sangue, você prefere receber do Bolsonaro ou do Felipe ou tanto faz? Você vai ver que a resposta... Calma, o Ministério da Saúde não, pede as pessoas doarem sangue. Eu acho que daí você já está indo por uma seara que não é muito bacana. Em primeiro lugar, quando você vai doar sangue, você tem que ser honesto o suficiente e poder responder o questionário conforme te pergunta. Existe um exame chamado por ELISA, eu discordo dessa história da janela imunológica, existe um exame chamado por ELISA, que vai direto no núcleo e descobre automaticamente se você tem ou não vírus HIV. Quanto custa o exame? Quanto custa o exame? Mas eles não importa, não importa. Porém, você não pode comparar. Não faz. Você não pode comparar o teu sangue com o meu, porque daí eu vou comparar o meu caráter com o seu. Isso você pode ter certeza que eu não vou deixar isso ali. Urgente, pessoal, acaba de ser publicado o trânsito em julgado do processo envolvendo Jair Bolsonaro. O último dia de embargo de declaração era ontem. Então veja, ele pode ser preso a qualquer momento. O ministro Alexandre de Moraes acaba de determinar a prisão do general Heleno e a prisão do general Paulo Sérgio. É o mesmo caso. Também não entraram com embargo de declaração, então foram presos. Em instantes a gente pode ter a prisão definitiva de Jair Bolsonaro. Não proteja o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com aquilo que vocês sabem bem na mão. Augusto Heleno e Paulo Sérgio estão presos por tentativa de golpe de Estado. Tudo bem que é num presídio militar, mas é a primeira vez na história que militares de alta patente são presos por tentativa de golpe de Estado. Parabéns, Judiciário, parabéns, democracia brasileira. E hoje o Xandão declarou o trânsito em julgado do processo do Bolsonaro, que agora pode ficar preso de forma definitiva. Não tem mais discussão sobre a preventiva, sobre tornozeleira. Acabou! Acabou, porra! Não é isso? É o que o Bolsonaro dizia. Tamo junto, pessoal. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Uso tornozeleira porque não sou pombo correio. E não vou pra casa porque minha casa não é cadeia. Quem me colocou aqui vai ter que me tirar aqui. Só saio daqui inocentado. E aí eu quero agradecer a solidariedade de muitos. Entenderam, bolsonarista? Em qual momento Bolsonaro falou que ia provar a sua inocência? A sua inocência. Em qual momento? Tem algum vídeo que ele falando assim, eu vou provar a minha inocência? Não tem. Desde o começo, Bolsonaro pedia por anistia, confessando os crimes. É a diferença, entendeu? Vocês não têm argumento, vocês não têm como provar a inocência. Então é isso. O presidente Lula, vocês chamam de ex-presidiário, né? Foi um ex-presidiário, mas que conseguiu provar sua inocência e virou um presidente. Diferentemente do inelegível, que é um presidiário e nunca mais vai ser um presidente. Galera, notícia em primeira mão, vindo diretamente da superintendência da PF, aonde Bolsonaro está. Essa daqui vai te surpreender. Surpreendeu até eu. Calma aí, o Flávio Bolsonaro foi visitar o seu pai lá na superintendência. E aí na saída, os repórteres, ele foi lá falar com os repórteres, né, dizendo que o seu pai, primeiro, tá fazendo greve de fome e está com a saúde fragilizada. E pediu pessoalmente para o Flávio que, né, galera, paute a anistia lá no Congresso. Olha só aqui, rapaz. Aonde vamos parar? Bolsonaro fazendo greve de fome. Agravamento da saúde de Bolsonaro após greve de fome preocupa a família. Mas greve de fome. Aí, né, pediram para levar a comida dele, segundo o Flávio, a PF negou, né, que entrasse com comida. Aí vem aqui, ó. Olha só, de acordo com a apuração, a PF não autorizou que a família levassem comida de fora durante o período inicial, né, galera, de adaptação. Mas é ele que não quer comer. A culpa não é lá da PF, é ele que tá fazendo greve de fome por anistia. Aonde vamos parar, hein? Efetivamente democrática do mundo. Falam ainda que eu sou foragido. Sim. Primeiro que eu não vim pra cá pra me esconder, mas pra trabalhar pelo Brasil como eu puder. E pra ser um foragido. Primeiro que você é um covarde. Fugir, né? Ser sustentado com o dinheiro do povo brasileiro. Um homem que não quer seguir as regras, um homem que não aceita, tá? Decisões da justiça. Isso é covarde.
Você e o Bananinha combinam ali, ó. E o próximo seria Bolsonaro, se caso a polícia não agisse antes. Não é verdade? Porque agora, tá ali agora parece que no currículo deles. A justiça condenou, eles fogem. Igual uns ratos. Só que eles são uns ratos que gostam de ser sustentados pelo povo brasileiro. Ele fala que vai ficar lá para trabalhar. Agora é moda? Os políticos se elegem aqui e se mudam para os Estados Unidos condenados. Moram nos Estados Unidos para ganhar salário? Para dizer que vai trabalhar pelo Brasil? Vocês estão de sacanagem com a nossa cara. Vocês podem enganar esse bando de bolsoloides que tem aí. Um bando de idiota que geralmente vem no comentário encher o saco. Parabéns, Ramagem. Vamos sustentar você. Vocês são canalhas, vocês são podres. Vocês realmente fazem parte da maior organização criminosa que o Brasil já teve. E ponto final. Agora, quer fugir? Se sustenta sozinho, vagabundo. Ah, e outra coisa, o Moraes já determinou a cassação desse infeliz. Tá? Só que agora tá na mesa. Na mesa da Câmara. Só que agora a gente tem que esperar o quê? O Hugo Mota. Ou será que o mandato do Hugo Mota vai ser só pra proteger foragido, criminoso, condenado? Será que esse vai ser a história de Hugo Mota? Tá na hora de acabar com essa palhaçada, gente. Tá na hora. Sinceramente, um deputado é condenado e foge e vai ser sustentado pelo povo brasileiro? E atenção, porque o couro tá comendo no lombo dos golpistas. General Heleno preso preventivamente, Paulo Sérgio Nogueira também por risco de fuga, transitou em julgado. O ministro Alexandre de Moraes acaba de decretar o fim do processo de Bolsonaro, Anderson Torres e o Alexandre Ramagem. Bolsonaro já pode ser transferido para a Papuda. O Alexandre Ramagem já pode ser incluído na difusão vermelha da Interpol. O Anderson Torres também já pode começar a cumprir a sua pena por golpe de Estado. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui com o General Heleno. É o seguinte, segundo o portal UOL, homens do Exército acompanham nesta tarde os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira para o Comando Militar do Planalto. Segundo apurou a coluna, já foi emitido mandado de prisão e os dois estão indo de forma espontânea para a instalação militar. À espera da formalização da decisão eminente do ministro Alexandre de Moraes. O local fica no centro de Brasília, possui instalações novas e, como todo ambiente militar, é cercado por segurança. É lá que os dois devem cumprir as condenações de 21 e 19 anos, respectivamente, por tentativa de golpe de Estado. É o seguinte, disseram que eles iriam perder a patente porque, por atentar contra o Estado brasileiro. Então, não deveriam cumprir pena em presídios militares. Tem que ir para presídios comuns, né, pessoal? Mas é o seguinte, depois da fuga do Alexandre Ramagem, acendeu o alerta e aí a gloriosa Polícia Federal, o Xandão, já sabe que agora, com o fim dos processos, como no caso do Bolsonaro, já teve o trânsito em julgado, é fim da linha, não tem mais para onde recorrer, é agora ou prende logo ou então eles vão fugir um atrás do outro, por isso que eles já estão se antecipando aí para evitar mais fugas pela frente, né, pessoal? Então é isso aí, se você gostou das informações, curta o vídeo, siga o canal se ainda não for seguidor, muito obrigado pelo apoio de vocês. Foi preso nessa terça-feira mais um político do partido PL de Bolsonaro, de Nicolas Ferreira, de Gustavo Gaia e como presidente, Valdemar da Costa Neto. Isso mesmo, no Rio de Janeiro, né, galera? Fluminense, vereador do PL. Vou já explicar aqui direitinho, porque tem outra notícia aqui. Em 2018, o filho do Bolsonaro, o Eduardo, ele atacou as tornozeleiras, né, galera? Dizendo que não consegue nem monitorar uma tornozeleira. E hoje, né, hoje em dia, o seu pai está preso. Por qual motivo? Por ser bem sucedido o monitoramento em uma tornozeleira que ele tentou derreter, né, galera? Mas vamos aqui, olha só, Operação Muro de Favores. Vereador Hernani Aleixo, PL, de São João de Meriti, né, na Baixada Fluminense, foi preso na manhã dessa terça-feira sob suspeita de ajudar, e aí vai, né, galera? Todo mundo já sabe. Eu vou te dizer, o partido PL, se você aí der um Google, pesquisar, vamos lá, PT e PL, qual dos dois partidos tem mais detido? Você vai ver que vai até se espantar o tanto de, né, galera, de políticos da direita que faz coisas erradas, viu? Começou a nova novela do condenado, surtos na PF. Desde sábado, o condenado não come nada que lhe é oferecido nas dependências da Polícia Federal. Café da manhã, um ovinho, um café, não toma, não come. Prefere que a família, os advogados levem as suas refeições. E mesmo assim, quando leva, não tira os olhos, não deixa que ninguém mexa. Que medo é esse? Medo de ser envenenado, será? De onde que ele tirou isso? A gente não está ouvindo falar que na Polícia Federal está tendo soluços nem vômitos, mas segundo o que foi relatado pela revista Fórum,
Ele não come nada porque a comida da família é mais saudável, tem menos gordura. Mas vamos lá, um café com leite, pão com manteiga, não come nada. Óbvio que ele tentaria fazer alguma coisa para chamar atenção, né? Se fosse tudo normal, não seria o condenado que a gente conhece, certo? E Flávio Bolsonaro segue com a narrativa de que Bolsonaro está péssimo de saúde. E vocês viram que requentaram toda a história da facada, né? Facada foi em 2018, ele já tinha passado por inúmeras cirurgias. Mas agora parece que ele está debilitado desde sempre, desde 2018. Mas quando estava na presidência, tinha histórico de atleta, fazia suas motocicletas, tinha milhares de férias, circulando pra lá e pra cá de lancha, de jet ski. Agora o coitado tá péssimo e não quer comer nada, só comidinha de casa. Sei lá, eu se fosse ele cuidaria da comidinha de casa. Porque do jeito que tá a coisa ali no plano, um querendo comer o outro, eu teria inclusive medo da comida da família. Não sei. 30 anos de idade, ele tinha que no mínimo estar em casa, porque aqui ele fica sozinho na sala. A Michelle falou isso ontem lá durante o nosso evento no PL, porque ela que de noite, quando ele começa a ter crise de soluço, ele teve outra crise de soluço de ontem para hoje. Ele começa a ter crise de soluço, é ela que arruma ele na cama, é ela que acorda, vê se tá tudo bem, tem que dormir na inclinação exata. Então é ela que precisa ficar com ele à noite porque ele tem crise de soluço. E onde é que ela tava? No dia que ele tentou romper a tornozeleira? Deixou o velho sozinho, soluçando. E aí? Onde é que ela tava? Não tava em casa. Tinha abandonado. Deixaram o velho sozinho, abandonaram, sem um filho por perto. Cadê vocês pra lá pra prestar ajuda pro pai de vocês? Vocês abandonaram. Ali pelo menos ele vai estar sendo cuidado. Entendeu? Vai ter sempre uma pessoa junto com ele. Então, proteção sim do Bolsonaro. Ele precisa estar preso porque ali ele vai ser protegido, diferentemente com a família. Porque a família simplesmente abandonou ele. Não é verdade, gente? Protegido, assim, ó. Bem apertadinho. Neste exato momento, Alexandre de Moraes decreta trânsito julgado. Os golpistas começaram a ser presos. Grande dia pro Brasil. Se você gostou, digita aí, justiça! Existem algumas pesquisas eleitorais que não saem na capa dos jornais porque aparentemente não diz o que eles esperavam. Pois saiu hoje uma pesquisa de segundo turno para 26 e não tá na capa dos jornais. Fui verificar lá, quase nenhum. Então tá aqui, eu falo. Se eles não falam, eu falo. Segundo turno, Lulinha contra o mito. 49% Lula, 37% mito. Lembra? Até pouco tempo atrás estava ali. Lula Tarcísio. Lula 46, Tarcísio 39. Lula Ratinho Júnior. Lula 46, Ratinho Júnior 39. Ou seja, Ratinho Júnior e Tarcísio, para eles dá na mesma. E provavelmente será um dos dois, tá? Lula Romeu Zema. Lula 48, Romeu Zema 34. Lula Caiado. Lula 47, Caiado 34. Lula Ciro Gomes. Lula 44, Ciro Gomes 35. Lula e o traidor máximo da pátria, Eduardo Bolsonaro. Lula 50, Eduardo Bolsonaro 33%. Lula e Michele Bolsonaro. Lula 49 e Michele Bolsonaro 36%. Apesar do bolsonarismo estar sendo escanteado pela direita, eles ainda seguem bem fortes, hein? Esses 33% aqui que seu Eduardo Bolsonaro está fazendo é do pessoal ali que, se Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro pular do precipício, o pessoal vai atrás e pula também. E esse pessoal vota.